Meus queridos irmãos e irmãs, você que está acessando agora este meio de comunicação, onde nós nos reunimos para meditarmos justamente sobre a palavra de Deus, neste momento tão oportuno, onde nós somos convocados a escutarmos a voz do Senhor, que fala a cada um de nós através do seu evangelho, através da sua palavra. Meus queridos, hoje o evangelho que nós podemos presenciar e acompanhar é o evangelho de São Lucas, capítulo 10, versículos do 25 ao 37, que narra para nós um episódio muito conhecido. Creio que cada um aqui conhece esta passagem, esta citação bíblica, que é justamente a parábola do bom samaritano. Nós podemos ver que essa parábola é uma parábola que nos convida a olhar com misericórdia para a própria misericórdia. Explicando de forma mais contextual, é para que a gente possa olhar com um olhar de caridade para aquele que realmente precisa. Permitam-me aqui ler para vocês o evangelho de hoje. Naquele tempo, um mestre da lei se levantou e, querendo pôr Jesus em dificuldade, perguntou: Mestre, que devo fazer para receber em herança a vida eterna? Jesus lhe disse: O que está escrito na lei? Como leis? Ele então respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e com toda a tua alma, com toda a tua força e com toda a tua inteligência, e ao teu próximo como a ti mesmo. Jesus lhe disse: Tu respondeste corretamente. Faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? Jesus respondeu: Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de assaltantes. Estes arrancaram-lhe tudo, espancaram-no e foram-se embora, deixando-o quase morto. Por acaso, um sacerdote estava descendo por aquele caminho. Quando viu o homem, seguiu adiante pelo outro lado. O mesmo aconteceu com um levita. Chegou ao lugar, viu o homem e seguiu adiante pelo outro lado. Mas um samaritano, que estava viajando, chegou perto dele, viu e sentiu compaixão. Aproximou-se dele e fez curativos, derramando óleo e vinho nas feridas. Depois colocou o homem em seu próprio animal e levou-o a uma pensão, onde cuidou dele. No dia seguinte, pegou 2 moedas de prata e entregou-as ao dono da pensão, recomendando: Toma conta dele. Quando eu voltar, vou pagar o que tiveres gasto a mais. E Jesus perguntou: Na tua opinião, qual dos três foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Ele respondeu: Aquele que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse: Vai e faze a mesma coisa. Meus irmãos, ao escutar esta parábola que é muito bonita e que nos enche também de esperança, nós vemos o quanto que é importante fazer o bem para as pessoas que realmente precisam desse bem. Nós somos convocados, ou seja, mais do que convidados, a experimentarmos a bondade de Deus vivida no irmão. Este samaritano, que foi um homem que usou de misericórdia, um homem que não fez o bem esperando receber o bem de volta, como se fosse uma troca. Mas este homem, este samaritano, era repleto de Deus no seu coração. Ele fez o bem, olhou para aquele que está ferido, machucado, quase que desfalecido,
E quantas vezes dentro da igreja nós encontramos pessoas que estão feridas, machucadas, quase que desfalecidas pelo pecado. As pessoas se tornam cegas muitas vezes para as coisas que realmente acontecem dentro da igreja. Queríamos e gostaríamos de pensar que dentro da igreja não existe a fofoca, não existe a falsidade, não existe o falar muito de Deus e não viver nada de Deus. Queríamos, seria belo pensar que na igreja não existe esse tipo de coisa. Mas de verdade e na verdade, nós precisamos tomar o exemplo deste bom samaritano. Como diz o próprio nome, bom samaritano. Um homem repleto de Deus no seu coração. E vejamos os dois exemplos primeiros que Jesus utiliza. O primeiro, o sacerdote, o homem da oração. E quantas vezes nós nos encaixamos neste exemplo do sacerdote? Somos pessoas de oração, somos pessoas que vivem rezando. Eu rezo o terço, eu vou na missa, eu me confesso, eu comungo, eu rezo o rosário com o Frei Gilson, eu assisto às homilias do Padre Paulo Ricardo, eu sou isso, eu sou assado. Mas de nada adianta isso se no momento em que nós precisamos olhar com misericórdia para o próximo, nós nos sentimos indiferentes, mudamos o caminho para não ter que passar por ali e deixamos aquela pessoa, aquele irmão, aquele amigo, ou até mesmo aquele que não conhecemos, deixamos ali à beira da estrada, sem nada e quase que desfalecido. Isso não é experimentar o amor e a misericórdia de Deus. Quando nós fechamos o olhar às necessidades espirituais dos nossos irmãos, nós somos como esse sacerdote e como esse levita. Por isso, com o evangelho de hoje, eu e você somos intimados a fazermos o bem àqueles que precisam de nós. E aqueles que são doídos, machucados, aqueles que estão hoje quase que desfalecidos, mas que precisam dessa presença amiga, deste amor de Deus. É isso que hoje eu e você somos convidados a experimentarmos. Precisamos olhar para dentro das nossas comunidades. Precisamos olhar para dentro da nossa casa e ver o quanto que precisamos fazer uma obra de misericórdia. E, meus irmãos, o exemplo final, a pergunta final que Jesus faz. Na tua opinião, qual dos três foi o próximo do homem? E para você, Jesus é seu próximo? Ou seja, aquele homem que caiu nas mãos dos assaltantes, recebeu uma nova vida, foi amado, foi tratado. O bom samaritano curou as suas feridas. E este exemplo também pode seguir na nossa própria vida. Podemos enumerar diversos exemplos aqui, diversos personagens. Podemos nominar muitas vezes quem é cada personagem. Mas o que eu gostaria de utilizar é que o homem assaltado somos cada um de nós. O bom samaritano, o próprio Cristo. E o dono da pensão, o nosso Pai e nosso Deus. Ou seja, Jesus, o bom samaritano, olha para as nossas feridas, olha para o nosso sofrimento e cuida de nós. Enquanto o dono da pensão, Deus Pai, recebe cada um de nós dentro da sua casa para celebrarmos a festa da vida. Uma pergunta que instiga muito hoje essa reflexão e que nós podemos colocar também como uma pergunta primeira é a pergunta que este mestre da lei fez a Jesus. E quem é o meu próximo? Para você,
que está escutando agora este áudio, quem é seu próximo? Às vezes nós tratamos o nosso próximo somente como nossos familiares, mas não. Próximo é aquele que eu tenho contato. Próximo é aquele que, como diz a própria palavra, está perto, está próximo. Por isso, meu irmão, minha irmã, que neste dia nós possamos olhar para frente, mas levar junto conosco aqueles que estão feridos pelo caminho. Dentro da sua casa, com certeza tem. Na sua roda de amizade, com certeza tem. Enfim, inúmeros motivos. Mas ouçamos a voz do Senhor e carreguemos junto de nós aqueles que nós queremos ao nosso lado. E que eu e você possamos experimentar esta santidade. Que eu e você possamos vivenciar o céu no nosso dia a dia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.